E Gabriel Peck está fechado com o Cruzeiro ou não? Não, mas olha só, aqui na Toca da Raposa, quem tá trabalhando mesmo é a diretoria do Cruzeiro, né? Porque os jogadores seguem de folga e, por exemplo, o Cássio também fazendo atividades, mas algo que a gente já vinha comentando também, né? Sobre esse cronograma do Cássio, né? Ele querendo essa recuperação mais rápido possível e por isso tá treinando aqui na Toca da Raposa na recuperação dele, pra ficar firme aí pensando no fim de agosto, já tá pronto pra participar dos treinos com o Robertinho, também ficar à disposição do técnico Arthur Jorge. Mas, Thiago, vamos continuar falando de mercado, que é o que tá pegando, né? Tá quente, saídas. Ontem falamos do Vitinho e agora eu vou falar sobre um jogador que é, inclusive, experiente. Troféu Guará, né? O lateral direito William. Lateral direito William que nos últimos jogos não participou com o Cruzeiro por conta da questão do filho dele, né, o Pedrinho. O Pedrinho estava doente lá em Porto Alegre e ele foi liberado pela diretoria do Cruzeiro para trabalhar, para cuidar do filho dele, né, para ter esse cuidado com o filho dele. E aí um detalhe importante, Thiago, que eu vou trazer aqui. Equipes estão querendo contar com o futebol do William. Uma equipe que tentou aí fazer contato pelo William é o Grêmio. O Grêmio fez contato com o jogador. Fez contato. O Robert tá ali saindo da Toca da Raposa. Grande Robert, tá ao vivo aqui, viu, pai? Um abraço. Tamo aqui o Robert, cria da Toca, nos acompanhando aqui. Valeu, Robert. Tô te esperando aí, Itatiaia, viu? Tamo junto. O Robert, que é cria da Toca, tá saindo aqui mexendo comigo aqui ao vivo, viu, Thiago? Rádio ao vivo é assim. Olha só, então o William tem essa possibilidade de ir para o Grêmio, tem um interesse do Grêmio querendo o jogador, fazendo essa procura, essa sondagem pelo atleta, e o Atlético Paranaense também. O Atlético Paranaense fez uma sondagem em relação ao jogador, ele que não completou o número de jogos, né, para que possa se transferir para outra equipe. Então o William, que teve essa liberação por parte da diretoria do Cruzeiro, Thiagão, para cuidar do filho, e por isso foi ausência nos últimos jogos da equipe celeste, até voltou ali antes da partida contra o Fluminense, né, fazendo as atividades na Toca da Raposa. É um jogador que desponta aí no mercado, chamando a atenção de outras equipes, como eu citava, Grêmio e Atlético Paranaense. Seu nome, seu bairro? Boa, o Pansieri, primeiro, toda a força, melhoras pro Pedrinho, filho do William, né? Isso, obviamente, é muito, muito além do futebol, muito, muito além de Cruzeiro, de jogo, enfim, que isso se resolva o quanto antes. Agora, Nath Fiuza, comentarista do Rádio Esportes, eu já disse algumas vezes, indo até contra uma boa parte da opinião de torcedores do Cruzeiro, eu acho o William bom jogador. Tecnicamente, o William é um lateral direito difícil, um pouco mais raro. Então, eu fico na expectativa de que o William ainda possa ajudar ao Cruzeiro. Agora, se isso não acontecer, deixa eu trazer o Ale Oliveira também para participar conosco. Se isso não acontecer, o Ale Oliveira, já acabou o ciclo do William no Cruzeiro, está encerrado. Eu acho o William bom jogador, sabia? Eu também não desistiria do jogador. Acho que o William já provou em outras oportunidades essa temporada, por vários motivos, né? Inclusive os citados pelo Pansieri. Ele não conseguiu performar, mas eu não desisto do William, até porque é uma posição tão carente que a gente vê a seleção brasileira tendo dificuldade. Então acho que, evidentemente, precisa ser feito um trabalho de recuperação física e técnica, principalmente, mas eu apostaria sim no William para essa composição de grupo. Ô, Nath, tem uma outra questão que é o Cauã, e o William poderia tirar espaço de crescimento do Cauã como eventual reserva do Fagner. O que você pensa nesse momento aí de mercado? O William já está há bastante tempo no Cruzeiro, já ganhou o troféu Guará, como bem lembrou o Emerson Pansieri. Dá para abrir mão, deixa a vida seguir pro William em outro lugar, ou segura um pouquinho mais o William nessa lateral do Cruzeiro, como gosta de dizer o Pansieri? Fala aí, Nath, boa tarde. Ei, Thiago, boa tarde, viu? Para você e a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes, eu acho que é inevitável que não dizer que já existe um desgaste, né? Do William no Cruzeiro, com a torcida, erros recentes, uma certa displicência. Então eu acho que se surgir uma proposta que seja boa para o atleta e para o Cruzeiro, não vejo que o William é um jogador, digamos assim, que não possa ser negociado. Você tem o Fagner, que nessa temporada continua se mostrando
sendo um jogador muito útil, traz segurança, traz experiência. E você tem, como citou, o Cauã Moraes, que é um garoto que agrada muito ao Arthur Jorge, tanto que o Arthur já o utilizou, inclusive, na lateral esquerda, tem desenvolvido também essa versatilidade, é novo, é um jogador que o Cruzeiro claramente tem o intuito de colocar para jogar, de colocar na vitrine, visando também daqui a pouco uma venda, assim como possa acontecer muito em breve com o Kaique. Então, acho que o William é um lateral experiente, é um lateral de boas características, um lateral que apoia bem, um lateral que fez história no Cruzeiro, que foi importante, mas neste momento eu o vejo como uma terceira opção. E aí a terceira opção, eu acho que ela é de alguma forma negociável se a proposta for boa, não só para o atleta, mas também para o Cruzeiro. E eu não sei exatamente o salário do William, mas ele é um dos jogadores mais experientes aí do elenco, né? Então talvez uma saída dele até beneficiasse o Cruzeiro ali para tentar buscar um outro atleta para uma outra posição que hoje é mais carente até do que a posição dele ali na lateral direita. E de toda forma, ainda que tenha um desgaste, foi muito bonito, né? O que fez a torcida do Cruzeiro, apoiando com demonstrações públicas também o William neste momento de dificuldade com o filhinho dele. A gente deseja, claro, que tudo fique bem o mais rápido possível, né? E acima de tudo isso, né, Nath, tem que prevalecer o desejo do próprio William, né? Nesse momento, acho que é sempre importante o Pedrinho, o Pedro Lourenço, o Pedro Júnior, o Joaquim Pinto, enfim, a gestão de futebol do Cruzeiro ouvir do próprio William, né? Se ele de fato é a terceira opção da lateral, se ele quer se sujeitar a isso, né? Quer tentar brigar para ser a primeira, enfim, isso também passa muito pelo desejo do jogador. Rapaziada, vamos aqui para falar um pouquinho de Caio Jorge e, na verdade, falar um pouquinho do Cássio também, né? Saíram essas matérias na Central da Toca. Cássio que segue em recuperação da lesão no joelho e está indo à Toca da Raposa, né, Samuca, para fazer já alguns trabalhos, antecipou aí o retorno das férias, enquanto o Caio Jorge tem feito trabalhos físicos aí para se condicionar e voltar 100% no dia 22? Sim, o Caio faz esse trabalho especial, aí é por conta própria, pelo clube ele está saudável, não teve nenhuma recomendação no período de férias, mas ele se condicionando, isso faz parte, eu acho, da rotina de todos os jogadores, né? Acabou aquela história do atleta sair de férias e simplesmente... Alguns ainda cometem esse tipo de coisa, né? O cara volta 5, mas antes era muito comum em pré-temporada, o jogador voltou 8 quilos acima do peso e por aí vai. Quase não acontece isso porque os atletas se cuidam muito. E eles sabem que isso é um período importante também para se manter ali o básico do condicionamento. Então o Caio está fazendo isso e o Cássio dando sequência na recuperação. Um jogador com uma lesão de LCA, não tem como ele tá totalmente liberado para o período de férias. Claro que vai tendo uma folga ou outra ali, mas ele vem fazendo aí todo o trabalho para que no final, na segunda quinzena ali de agosto, o Cássio já possa estar de volta aos treinos com o grupo na Toca da Raposa 2. A evolução vem sendo muito positiva. Não tem como antecipar mais. Isso aí eu busquei, vi até alguns casos de jogadores que, por exemplo, passaram por cirurgia de reconstrução de ligamento cruzado anterior e 5 meses ali é o prazo, assim, não vou dizer correndo risco, né? Que ninguém vai expor um atleta a correr risco. Claro que o Cássio vem sendo examinado de forma regular e tudo que ele faz é com total segurança. Pode ter uma infelicidade de, depois que voltar, ter uma nova lesão, isso faz parte da rotina. Mas ele voltando, ele vai estar apto e com total segurança para não se machucar mais. E vi muitos casos de 5 meses, jogadores que voltaram e não tiveram a famosa recidiva, né? Então, quem sabe aí, em segunda quinzena de agosto, o Cássio já de volta aos treinos, quando vai completar aí os 5 meses da cirurgia que ele fez em março. Abril, maio, junho, julho, agosto. Isso aí. É isso. Então, assim, essa questão do cuidado aí do Caio Jorge, o Cruzeiro pode dizer que ele está plenamente recuperado, mas a gente vendo o Caio no campo não é a sensação que a gente tem, né, Pedro? Ele ainda está faltando alguma coisa para ser o Caio do ano passado, né? A gente até nos 2 últimos jogos ali antes da parada observamos um Caio... Ah, o Caio Jorge, né? É. Achei que era... Confundiu o Caio com o Cássio.
Acho que eu falei Caio. Mas Não às vezes, você falou Caio, tá certo. Às vezes saiu meio anasalado. A gente até viu o jogo contra o Barcelona, assim, foi um Caio muito mais à vontade, mas aí, em contrapartida, ele não esteve à disposição contra o Fluminense. Então, é um processo, a gente sabe que ia ser lento e que ele precisaria, principalmente desse período da parada, mas é interessante, né? Eu vi também o Sinisterra, né, em alguns uns stories ali no Instagram, ele fazendo também alguns treinamentos. Não dá, acho que o esporte chegou num nível de exigência para esses jogadores, que o cara que quer competir ali na parte de cima mesmo, que quer ser o diferente, ele vai precisar de se comprometer, cara. Ele vai precisar de pegar esses momentos de férias. E aqui não quer dizer que o Caio Jorge ali, ele tá todos os dias treinando e não fazendo mais nada da vida, não curtindo as férias, não dando uma descansada, não ficando com a família, não. Mas dentro desse período, ele tira um momento para também se preparar fisicamente. Acho que o jogador que opta por esse caminho, ele está mais do que correto, porque é o que é necessário, é o que é exigido desses jogadores. Falando do Cássio, assusta, assim, no bom sentido, essa recuperação dele. Eu, sinceramente, não tinha expectativa de contar com o Cássio para os treinamentos, nem para essa temporada, sabe? Acho que seria algo pro ano que vem, e ele vem surpreendendo. Que bom, méritos também da preparação física e do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro e do atleta, que se comprometeu também. Acho que a recuperação tem muito também do comprometimento do jogador, né? Às vezes muito jogador ali acaba ficando um pouco abalado, e aí isso acaba prejudicando também a recuperação. Acho que o Cássio, por ser um cara também mais experiente, entendeu muito bem e assimilou essa situação e tem dado sequência aí nesse processo. Legal, legal. Tomara que os dois aí possam voltar bem, né, nessa pausa da Copa do Mundo, e o Cássio, assim que estiver à disposição, que possa ali estar em condições de ajudar o Cruzeiro também. Você estava falando sobre essa questão do descanso, Pedro. Foi até algo que o Arthur Jorge colocou depois da partida contra o Fluminense como primordial, né? Ele queria que nesse momento os jogadores se desligassem de futebol, que eles viessem a cuidar da família, porque é importante também pensando num renovo, né? Pensando nessa parte mental que vai ser ainda mais testada na segunda parte da temporada, mas em meio a isso o Caio Jorge entende a necessidade também de estar buscando se condicionar melhor na parte física. É claro que ele sabe que está devendo, nem mesmo essas duas últimas boas partidas que o Caio fez se assemelham ao que ele foi capaz de estar desempenhando em 2025, né? É um Caio que tem potencial para voltar, mas essa parte física hoje é o maior empecilho. Então que bom que ele tá se cuidando. E aí, quanto ao Cássio, eu tô muito ansioso para que ele retorne. E aí não é por uma necessidade do Cruzeiro ter o Cássio como titular a qualquer custo. Não, hoje o Cruzeiro tem o Otávio, que passou por um teste de fogo e deve ser mantido na equipe titular. Mas quando o Cássio retornar, e se ele retornar bem, tem totais condições de voltar em um bom estado físico, olhando o profissionalismo que tem o Cássio, olhando também a estrutura que o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro cede, para mim o Cruzeiro vai ter a melhor disputa dentre goleiros no futebol brasileiro. Ninguém vai ter uma disputa de tão alto nível como o Cruzeiro com Otávio e Cássio. Pensando nesses dois 100%, cara, vai ser coisa linda de se ver. E aí quem ganha é o Arthur Jorge, quem ganha é o Cruzeiro. E Gabriel Peck está fechado com o Cruzeiro ou não? Alguns setoristas da Raposa têm afirmado que as tratativas entre o clube e o Los Angeles Galaxy, pelo meio atacante de 25 anos de idade, estão praticamente sacramentadas. Perguntei, através do WhatsApp, por uma fonte cruzeirense na manhã dessa quarta-feira, em que pé está essa história. A resposta, abre aspas, pra já é apenas uma possibilidade. Até julho muita coisa pode acontecer. O que dá para contar a partir dessa declaração é de que o Cruzeiro tem interesse em contratar o atleta, já abriu conversas com o Los Angeles Galaxy, mas tenta convencer o time da Major League Soccer a baixar sua pedida de 10 milhões de dólares. O Galaxy quer receber exatamente aquilo que investiu quando o comprou do Vasco. Peck é titular absoluto por lá e peça importante. Na atual temporada, 20 jogos, 11 gols e 4 assistências. O cara tem 15 participações em gol em 20 partidas. Nos últimos 4 jogos, foram 4 gols e 1 assistência.
Importante registrar também que o maior problema para que o Cruzeiro contrate o Peck é justamente o acordo com o Galaxy. Em relação a salário, o Cruzeiro se vê confortável para trazer o jogador. O Peck ganha na Major League Soccer 2,5 milhões de dólares por temporada. Isso equivale a pouco mais de R$1 milhão por mês. Você, torcedor do Cruzeiro, gostaria de ter Gabriel Peck no seu time? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala aí, galera. Gostou desse vídeo? Então compartilhe, comente, curta também e espalhe para geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto, vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!